Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, concessão do auxílio acidente, né, do INSS. Esse vídeo vai, olha, deixar muita gente aí de boca aberta, tá? Porque muita gente não sabe que tem o direito, nem conhece o benefício e nem sabe quais são as vantagens de receber esse benefício. Nós vamos revelar aqui segredos, como você conseguir esse benefício, quando é cabível, tá? Quanto tempo você precisa estar no INSS de afastamento, porque ele também é um benefício de incapacidade, mas ele é um benefício diferenciado. Ele é um benefício que tem muita vantagem para o segurado. E eu não estou falando de vantagem boba, não. Eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de muito dinheiro, tá? E você precisa saber, você que não conhece, você que está no auxílio acidente, o que eu vou revelar aqui nesse vídeo é para você ter muita atenção, porque às vezes você está perdendo muito dinheiro e nem sabe, tá? Então assista com atenção. Nós vamos falar de um tipo de indenização cabível aqui na concessão do auxílio acidente do INSS, que quando ocorre um acidente que resulta num dano permanente ou redução da capacidade para o trabalho, é possível você solicitar o auxílio acidente junto ao INSS. Nesse caso, o segurado tem direito a uma indenização que visa compensar a redução da capacidade laboral. Existem tipos de indenizações que podem ser concedidas no âmbito do auxílio acidente, tá? A primeira delas é a indenização, veja bem, por danos materiais, que engloba gastos com tratamentos médicos, despesas hospitalares e até mesmo adaptações necessárias para as realizações das atividades diárias, tá? Importante ressaltar que a concessão do auxílio acidente e das indenizações cabíveis depende da comprovação de redução da capacidade para o trabalho. Por meios de quê? Documentação, exames, laudos. Portanto, é fundamental que você busque também, se necessário, um apoio, um auxílio de um advogado, né? Não é obrigado, mas tem muita gente aí que se sente inseguro e quer, por exemplo, orientação. Nesses casos, pode aí um advogado tirar algumas dúvidas, mostrar o caminho para você garantir os seus direitos, tá? O segurado também pode receber uma indenização por danos morais que visa compensar as dores e sofrimentos físicos, psicológicos decorrentes do acidente, tá? Outro tipo de indenização relevante é a indenização de perda salarial. Estou falando para vocês que esse benefício aqui, ele é diferenciado. E quando eu falei de dinheiro, que muitas vezes você nem sabe que está perdendo dinheiro, e eu vou te falar como você vai fazer, inclusive para recuperar dinheiro que você perdeu há muito tempo, é sério. Então assista o vídeo, pessoal. Né? Essa perda salarial ela é calculada com base na diferença, né, entre a capacidade laboral anterior ao auxílio acidente e a capacidade laboral. O benefício de auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado após consolidação das lesões de acidente de qualquer natureza. Nós estamos falando de um tipo aqui, que resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual que exercia. Esse conceito está definido no artigo 86 da Lei número 8.213 de 1991, tá? O decreto 3.048 de 99, no artigo 104, no inciso 4, estabelece que não terá direito à concessão do auxílio acidente o segurado que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. Quer dizer, você ficou com uma lesão, você ficou com uma redução de incapacidade, mas ela não vai atrapalhar, no caso, a sua atividade laboral. Então ficou bem claro, né? Ele estabelece esse artigo e esse inciso do decreto 3048, essa cláusula, tá? Não terá concessão, direito à concessão, quando não tiver redução de incapacidade que impere, né? No caso da capacidade funcional, você não vai ser prejudicado na sua função, no seu trabalho, de forma alguma, devido a uma capacidade. Por exemplo, você opera uma máquina com as mãos, você sofreu um acidente que machucou a perna, não te atrapalha, você trabalha com as mãos. Ah, mas eu vou ficar com a lesão na perna, tudo bem, mas ela não é funcional.
Nesse caso é o auxílio acidente só. Olha, são detalhes que devem ficar bem claros, tá? E tem tanta coisa que eu vou revelar aqui que, olha, bom, podemos constatar que tanto a lei quanto o decreto, eles não estabelecem critérios mínimos de aferição de incapacidade. Desta forma, independente da incapacidade, né, do segurado, se ela é 10, 15, 20, 50%, o benefício de auxílio acidente ele será devido, desde que seja evidenciada a consolidação das sequelas e que estas impliquem na redução parcial da capacidade para o trabalho. Quer dizer, tem que ter ficado uma redução da sua capacidade que implique na sua profissão, tá? Nesse caso, sim, você vai ter direito. E outra coisa importante da lei, a lei não especifica 1%, 10%, 20%, 25%, só que também, né, tem que ter critérios, porque se for assim, uma unha que é arrancada do pé dá direito ao auxílio acidente, né? Tem alguns critérios, né? Nós vamos pelo bom senso, né, avaliar no momento, né? E é o que nós esperamos também dos peritos, de quem vai avaliar essa condição, né? Após a perícia, né, você teve o auxílio acidente negado, o benefício ele não é liberado quando o médico perito ele não atesta as devidas lesões causadas pelo acidente. Ou seja, o segurado é considerado apto para o trabalho. Mas essa negativa ela pode ser contestada tanto administrativamente como judicialmente. Nós colocamos um caso aqui de um advogado que ele teve uma lesão, ele ficou com a capacidade reduzida, atrapalhava, no caso, ele desempenhar a função de advogado, de representante do direito. E o que aconteceu? Isso foi em 2013. Ele mesmo impetrou uma ação, né, pedindo para o INSS o direito ao auxílio acidente. Só que tinha uma coisa, ele era um contribuinte facultativo. Ele não pagava o INSS mês a mês as contribuições. E nesses casos, o INSS não paga nem para contribuinte facultativo e nem para individual. Não tem direito ao auxílio acidente, pois esse advogado entrou desde 2013. Agora saiu a sentença favorável a ele em trânsito julgado, quer dizer, não cabe mais recurso e ele vai receber toda a indenização desde lá, né, do período, eu não sei se é 5 anos, acho que é 5 anos. Ele não vai receber desde 2013, que daria 11 anos. Ele vai receber os 5 últimos anos. Mas olha a quantidade de dinheiro. E outra, ele estava de auxílio doença. Ele vai receber metade, né, do valor do auxílio doença como indenização. Esse benefício, muita gente fala, na Constituição tá que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Só que esse benefício, por exemplo, quem ganha um salário mínimo de auxílio doença e ficou com uma sequela permanente e tem direito ao auxílio acidente, essa pessoa ela pode receber metade do salário mínimo. Por que isso? Porque o auxílio acidente ele é um benefício indenizatório, porque a pessoa vai receber como indenização do INSS. E o que acontece? Ah, mas ele não pode ganhar só metade, como é que ele vai viver com metade do salário mínimo? Nós vamos falar a diferença do porquê. Por isso que é importante você assistir o vídeo, tá? A indenização é um direito, né, do trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, que adquiriu uma doença ocupacional, podendo ser solicitada mesmo que já esteja recebendo o auxílio doença acidentário. O acidentário é aquele que acontece dentro de uma empresa, está relacionado ao seu trabalho, à sua função. O objetivo dessa indenização é reparar danos causados, né? Tanto fisicamente como emocionalmente. Para você pleitear a indenização, entrar na justiça, né, contra a empresa que ocorreu o acidente, né, de trabalho, caso o benefício tenha sido negado no INSS ou o valor da indenização ela seja insuficiente para cobrir esses danos sofridos. O argumento do INSS para que o benefício de auxílio acidente não fosse concedido está calçado no laudo pericial, em que o perito esclareceu que a redução da capacidade laboral do segurado era de 15% apenas, e que esta incapacidade não impedia dele retornar ao trabalho e exercer as suas atividades habituais.
né, que antes exercia de ter a sequela. Olha a mentalidade do perito e o desconhecimento da lei. Ele fala aqui que ele não concedeu porque era só 15%, mas a lei não especifica a porcentagem. Se atrapalha, diminuiu, teve a redução da capacidade, acabou, meu filho. O perito está muito mal informado. As ponderações do INSS não têm embasamento legal, né? Uma vez que a lei, olha lá, não exige grau de incapacidade, bem como não exige que a incapacidade parcial ela impeça o segurado de retornar e exercer a mesma atividade que exercia antes da consolidação das sequelas. Olha aí, você pode estar de auxílio-doença, você ficou com a incapacidade permanente, mas ela não reduziu. Você pode voltar a trabalhar até na sua função e receber o benefício indenizatório. Alguns casos, o médico perito ele pode contestar um atestado médico emitido, por exemplo, por um médico particular. Isso pode acontecer se o perito tiver dúvidas sobre a precisão ou a validade desse atestado médico emitido por um médico particular. No entanto, é importante lembrar que o médico perito ele deve fundamentar claramente os motivos que levaram à invalidação. Por quê? Porque tudo isso tem que parar na justiça, pessoal. Nesse cenário, é importante que o paciente tenha um médico assistente ao seu lado para defendê-lo e garantir que os seus direitos sejam protegidos, né? O médico assistente é um profissional de saúde que é especialmente treinado e qualificado para realizar avaliações de casos legais, como acidentes de trabalho, doenças profissionais, outras questões médicas que possam ser relevantes para um processo judicial. Durante o processo judicial serão apresentados evidências que comprovam a relação entre o acidente de trabalho, a doença ocupacional e os prejuízos sofridos por esse trabalhador segurado. Essas evidências podem incluir laudos médicos, exames, relatórios de acidente de trabalho, entre outros documentos que demonstrem a responsabilidade da empresa e do INSS. Esses tipos de indenização, elas podem ser concedidas por doença ou acidente de trabalho. A indenização, ela será calculada diversos fatores, tá? Com o grau da incapacidade que ficou, o tempo de afastamento, os danos físicos, emocionais sofridos e outros, tá? Tanto é que se você conhece alguém que recebe, não quer dizer que o seu resultado na justiça ou no INSS será o mesmo. Cada caso é um caso, tá, pessoal? Além disso, a indenização ela não é cumulativa com o auxílio-doença, tá? A partir do momento que você recebe o auxílio-acidente, o auxílio-doença ele é acessado, tá? Em outras palavras, você não receberá o valor do benefício, indenização, simultaneamente. A indenização tem o propósito de compensar, né, os danos físicos, enquanto o auxílio-doença é uma forma de garantir uma subsistência. Olha a diferença, né? Os tipos de indenização cabíveis, nesse caso, de situação de doença ocupacional ou acidente, né, de trabalho, a perda da renda que esse segurado sofreu devido ao acidente ou à doença ocupacional. Quando você fica em tratamento afastado do serviço, fica impedido de exercer atividades profissionais, resultando na interrupção do seu salário, consequentemente, na redução da sua renda mensal. Nesse caso, também é possível pleitear indenização pelos lucros cessantes, que visa compensar essa perda financeira. Importante notar que essa indenização ela é calculada com base na média salarial e no período de afastamento, tá? Então, tem os danos morais, os danos materiais, e nós estamos vendo aí que, olha, as indenizações não são poucas não, tá? Com relação aí ao que nós falamos, né? Do auxílio doença, para você receber o auxílio acidente, é na perícia, tá? E quem concede é o perito do INSS. Por que que muita gente perde dinheiro? Porque tem muitos segurados que ficaram com a redução da capacidade devido a uma doença, devido a um acidente, e essas pessoas elas não vão recuperar, é uma redução permanente. Aí o que o perito fala, num caso como esse? Ah, mas é só 15%, te dá alta no auxílio doença. Se você não tem conhecimento do conteúdo que nós estamos falando aqui, você volta para o trabalho. E vocês prestaram atenção nos valores que eu falei, que é o benefício indenizatório? A indenização é paga em uma parcela única,
no caso aí, tá? No auxílio doença. Já o auxílio acidente, ele é pago mensalmente, corresponde a 50% do valor do salário benefício. Significa o quê? Você recebia 5 mil reais de auxílio doença, encerrou o auxílio doença, começou a pagar o auxílio acidente, você recebe 2.500 reais e retorna ao seu trabalho. Se você recebia 5 mil reais, é porque está próximo do seu salário esse valor. E o auxílio acidente te dá mensalmente 2.500 reais. Agora, veja bem, você retorna para sua empresa, recebe os 5 mil de salário, mais os 2.500, são 7.500 reais. Agora, vamos colocar que você ficou mais 20 anos aí trabalhando, recebendo 2.500 reais a mais do seu salário todos os meses. Quanto isso não dá de dinheiro, meu amigo e minha amiga? Quanto não vale uma informação como essa? Quanto não vale esse conhecimento que a partir de agora, inclusive se o perito falar para você, mas a redução foi pouca, você fala para ele, mas na lei não está escrito a porcentagem que tem que ser reduzido para receber o auxílio acidente. Acaba com o perito. É o caso lá do advogado. Não quiseram, o perito falou que não, ele mesmo entrou na justiça, ele mesmo colocou uma ação. E olha aí o que aconteceu. E isso, se começar a acontecer demais, pode dar uma jurisprudência. O que acontece? Todas as decisões, todos os processos que chegarem, as decisões vão ser repetidas àquelas, igual do advogado, igual do seu João, da dona Maria, de outras pessoas que colocaram o processo. Olha que coisa. Então, é por isso que o INSS muitas vezes não divulga, não fala. O auxílio acidente ele é pouco conhecido, muita gente não sabe, muitas pessoas não sabem. É o único benefício de incapacidade que dá direito de você retornar ao trabalho e continuar recebendo. Se você for mandado embora da empresa, como é que faz? Você continua recebendo o auxílio acidente. Se você arrumar um outro trabalho, você passa a receber o auxílio acidente também nessa nova empresa. Ele só vai cessar na aposentadoria ou na morte desse segurado, porque ele não acumula com a aposentadoria. Se chegar a época de você se aposentar e você recebe o auxílio acidente é cessado e passa a se pagar a aposentadoria. Ou então o óbito, né? Morreu, acabou. Então veja a quantidade de dinheiro, as indenizações que não tem nada a ver com o auxílio acidente do INSS. Se for acidentário, que é relacionado, por exemplo, à sua empresa, ao seu trabalho, você comprovar negligência da empresa com relação a equipamento de segurança, com relação à carga horária excessiva, sem condições de trabalho, locais insalubres, essa indenização é por fora. Um maquinário que você mexeu, perdeu um braço, um dedo, uma perna, uma mão, isso acontece, pessoal. A empresa, ela sabe a responsabilidade que ela tem. Além de você receber, por exemplo, o auxílio acidente ou a aposentadoria por invalidez, a empresa ainda você pode mover uma ação e receber uma indenização altíssima em dinheiro. Então, muita gente que não conhece, que não sabe, nunca ouviu falar, eu espero que tenha valido a pena seguir o vídeo até aqui. Porque eu falei, é um benefício diferenciado, vantajoso e de muita grana. Nós estamos falando de muito dinheiro. Não é o dinheiro que você vai receber de uma vez só, uma pancada, né? Um prêmio de Mega Sena. Mas se você colocar a quantidade de anos, olha quanto que não gira de dinheiro isso. Olha quanto de dinheiro você deixa de perder quando você não tem uma informação correta. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que vocês que estão chegando aqui a primeira vez tenham gostado do conteúdo, que tenha sido esclarecedor, né? Que se você não sabia, a partir de agora, o perito falar, ah, mas só machucou um pouquinho, reduziu um pouquinho. Esfrega na cara dele, fala que a lei não diz a porcentagem. Tem que falar isso na cara do perito. Mostra para ele que você sabe mais do que ele. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe com um amigo, com um parente, com família, com vizinho, com conhecido, pessoas que estão aí do seu laço de família, do dia a dia, que estão com auxílio doença e de repente podem ter o benefício de auxílio doença cessado e tem direito ao auxílio acidente. Essas pessoas vão te agradecer até o resto da vida. Indica aqui o canal, para essas pessoas virem para até o canal,
aprenderem, ganhar conhecimento, encontrar caminhos, soluções. Você vai estar ajudando quem é do seu convívio, quem você gosta, quem você ama, quem você tem amizade. Olha que coisa legal que você vai estar fazendo. Outra dica muito bacana para você é essa, que você também só tem vantagem. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, fortifique o canal e você está sempre atualizado comigo aqui, trazendo aqui vídeos, informação relevantes, atualizadas e importantes que podem também te ajudar, tá bom? Então, ninguém vai te cobrar nada, você tem todos os conteúdos à sua disposição para assistir quando quiser, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos desde o início do canal já conhecem, já sabem, já conhecem até o meu jeito, né? Já sabem até os horários que eu coloco o vídeo. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, afeto, abundância, que nunca falte nada para todos vocês. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.